A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Mais um programa NeuroTalk para a gente estar conversando sobre várias questões relacionadas à neurodivergência. E hoje o nosso programa vai estar falando sobre transtornos da aprendizagem. Estamos aqui com a Juliana e com a Karen, as nossas duas grandes especialistas na área. E vamos começar pela Juliana. Juliana, como que a aprendizagem acontece? Então, Clécio, primeira coisa que a gente precisa deixar claro, e que eu acredito que todo mundo já tem em mente, é que o cérebro é o órgão da aprendizagem. E esse cérebro, ele tem uma capacidade, uma alta capacidade de se modificar de acordo com o que o meio proporciona para ele. E é aí que a aprendizagem acontece. Então, a aprendizagem, ela é levada de acordo com 3 fatores. Primeiro, os fatores neurobiológicos, que é o quê? Que é a formação desse cérebro, que são as conexões que esse cérebro proporciona, que são as conexões que são feitas, é a parte orgânica dele. Depois, são fatores sociais, socioambientais, que a gente diz, que é o estímulo que a gente proporciona. Então, a aprendizagem vai acontecer através de um estímulo. O cérebro preparado, o cérebro bem desenvolvido, o cérebro bem formado e estimulado, ele está suscetível à aprendizagem. E por último, os fatores socioemocionais, porque a gente sabe que existe uma área do cérebro responsável pelas emoções. E essa área do cérebro responsável pelas emoções, ela está muito ligada à memória, à atenção. Então, a gente diz que aquilo que motiva, aquilo que dá sensações, aquilo sim vai se tornar uma memória de longo prazo, ou seja, uma aprendizagem. Também podemos dizer que a aprendizagem, ela está totalmente ligada aos 5 sentidos. Por quê? Porque toda a entrada no nosso corpo é sensorial. O que seria sensorial? Através dos olhos, dos ouvidos e das sensações. Então, toda a aprendizagem, ela é sensorial, toda a entrada é sensorial e toda a saída é motora, né? Então, o cérebro é o órgão da aprendizagem e ele é motivado nesses 3 fatores: neurobiológicos, socioambientais e socioemocionais, certo? Uhum. Então, através disso, agora então vamos dizer que todo o cérebro ele veio para aprender, ele está pronto para aprender. Se não existe nenhum tipo de lesão, se todas as áreas são funcionais, ele está pronto para aprender. O que precisa? Estímulo e condições propícias para que isso aconteça. Ok. Aproveitando, deixa eu puxar um gancho aqui, por isso que a gente bate tanto na tecla da importância do corpo. Sim. O corpo além do cérebro, que é esse órgão de aprendizagem, o nosso corpo por inteiro, ele inicia esse processo. Pelas sensações, tudo começa, né? No corpo, né? Às vezes eu vejo muitos pais nos questionam: nossa, mas meu filho ele tem uma dificuldade de aprendizagem, para que ele vai fazer psicomotricidade, educação de corpo e movimento, se ele não tem problema de coordenação motora, né? A gente escuta muito isso, e não é bem assim, né? Esse corpo, ele precisa ser trabalhado para realmente o processo de aprendizagem acontecer. Isso é fundamental de entender, por isso que o brincar é tão fundamental, é tão importante, né? O experimentar, se colocar à disposição de sentir diversas sensações, diversas experiências táteis, né? Sim. Então, tudo isso é super importante e acho que a gente não poderia deixar de falar sobre isso um pouquinho. É isso mesmo. Quando a gente fala, né, nessa questão socioambiental, é o trabalho que se faz nas escolas, é o trabalho que se faz na parte clínica,
que é você trazer esses estímulos para que as conexões do cérebro estejam sendo sempre renovadas, né? Exatamente. Bom, dentro do que a Juliana colocou, Karen, como se percebe que uma criança não está efetivando a sua aprendizagem? Vamos lá, aqui é bem importante, pessoal, presta bem atenção para que vocês possam realmente identificar na casa de vocês esses pequenos sinais e para que a gente possa chamar a atenção para alguns detalhes a serem observados. A criança que ela não está efetivando a sua aprendizagem, ela vai demonstrando pequenos sinais iniciais, que muitas vezes são deixados de lado ou muitas vezes são taxados como preguiça, falta de vontade, desânimo, todos aqueles adjetivos que a gente cansa de escutar. Ah, mas ele é muito preguiçoso. Não, peraí, gente. Nós precisamos observar tudo. Podemos observar uma dificuldade de grafia, então aquela criança que não está conseguindo escrever, não está tendo velocidade na escrita, não está tendo uma letra legível, é um sinal. Problemas para compreender o significado das coisas, então você explica e tem que repetir 1000 vezes a mesma coisa, que a gente escuta isso. Aquela criança que não consegue parar, prestar atenção, memorizar, que ela vai dando sinais, assim, você fala, olha, pegue a caneta e faça isso aqui. O que é mesmo? Como? Né? Que faz sempre essas falas, assim, não entendi. Então, isso é outro sinal. Uma leitura muito lenta, uma leitura difícil de conectar as palavras, de conectar os significados. Uma dificuldade de dominar todos os sentidos literais relacionados à questão numérica, né? Então, vejo na parte que começa a estudar tabuada, né? Se seu filho não está conseguindo fazer esse registro, entender o processo, é um sinal de alerta. A desatenção principal de observar é também a questão familiar. Se tem alguém na família que apresenta dificuldades, fica ligado, porque tem uma questão genética nesse meio. Que mais que a gente pode colocar? Karen, dentre isso, gostaria de fazer uma ressalva bem, porque quando se fala em aprendizagem, a primeira coisa que todo mundo pensa é a aprendizagem escolar. Isso. Sim, claro, nós estamos aqui tratando dos transtornos de aprendizagem, mas nós temos que perceber que os transtornos de aprendizagem, eles dão sinais muito antes de que a criança não está processando da forma correta. Então, como a Karen falou, desde muito cedo a gente vai percebendo que a criança tem um entrave nas funções cognitivas, vamos dizer assim, na resolução de problemas pequenos do dia a dia. São coisas, às vezes, que os pais, os professores e até mesmo profissionais especializados devem estar cientes e prestando atenção nessa questão da parte de memória, aquela criança que você dá um comando e ela volta, mas o que era mesmo? Ou você dá 2 comandos e ela realiza um. Então, essa parte de percepções, percepção auditiva, percepção visual. Então, essas funções cognitivas referentes a resoluções de problemas, pensamento abstrato, imaginativo, tudo isso a gente pode perceber muito antes lá na pré-escola. E é o objetivo da pré-escola preparar as crianças nesses itens para quê? Para quando chega lá na grafia, para quando chega lá no primeiro ano, que a gente diz, eles vão começar a ler e escrever, para que isso já esteja desenvolvido. Sim. Mas até ali nós já podemos acender sinais de alerta para aquela criança que não vem respondendo. Então, a pergunta do Clécio é muito interessante, porque como que nós podemos perceber? É um olhar atento. Além disso, Ju, perceber outras questões, como, por exemplo, um sono desregulado, porque isso impacta muito na aprendizagem, né?
não se alimenta direito, também Sim. vão ter reflexos na aprendizagem. As questões como, por exemplo, assim, o seu filho não está querendo ir para aula, alguma coisa está acontecendo. Você precisa ter um olhar atento para entender por que ele não está querendo ir para aula. Será que é só porque ele é preguiçoso, ele não está afim? Ou será que ele pode estar sofrendo impacto como um bullying, por exemplo? Ou ele está se deparando com as suas dificuldades e não está conseguindo resolver, Uma fuga, né? E não quero ir porque eu não quero fazer esse enfrentamento. Então, cada sinal é muito importante que seja atento àquilo ali. Que vocês, pais, professores, né, parentes, amigos, observem, conversem, dê espaço para que essa criança possa colocar aquilo que está angustiando, aquilo que está afetando a questão emocional. Sim. E que realmente vocês possam entender que ali é um sinal de alerta e que precisa ser levantado, feito um levantamento. E geralmente começa esse levantamento com a professora, que é quem tá com essa criança todos os dias. Pergunta para ela como está seu filho, que dificuldades ele vem apresentando, para você também poder fazer algum tipo de intervenção na sua casa. Mas se tudo isso for persistente, passou uma semana, passou um mês, 2 meses, não é para deixar passar, gente. Nós precisamos parar antecipadamente, precocemente e intervir, buscar uma ajuda profissional, buscar uma avaliação. Nem sempre ela precisa ser uma avaliação neuropsicológica ou neuropsicopedagógica, pode ser um rastreio de habilidades da aprendizagem para observar se ali já há algum tipo de déficit, né? E através disso, vocês irem fazendo as intervenções necessárias. Isso mesmo. Ok, extremamente importante, mas eu acho que a gente precisa diferenciar uma coisa aqui. Juliana, o que é uma dificuldade de aprendizagem e o que é um transtorno de aprendizagem? Extremamente importante mesmo, porque existe um mito referente a isso, né? Tudo que é dificuldade é transtorno e não é bem assim. Então, a gente podemos partir do princípio de que a dificuldade, ela é algo momentâneo. Podemos dizer que ela é algo momentâneo. Pode durar anos, pode também, mas a dificuldade, ela tem fatores, ela traz com ela fatores ambientais, sociais e emocionais. Então, uma criança com dificuldade é uma criança que não apresentou sintomas de dificuldade de aprendizagem no decorrer da vida dela, independente de ser vida escolar ou vida cotidiana, e de repente algo mudou. Ela começa a ir mal na escola, a apresentar essa dita preguiça e tudo mais. Aí o que nós temos que averiguar? O que aconteceu no dia a dia dessa criança? Será que foi a escola que ela mudou? Será que foi a professora só? Será que foi o pai e a mãe se separaram, mudou de cidade? Um irmão. Exatamente. Então, a dificuldade, Clécio, ela tem a ver com os fatores ambientais e quando se descobre aquela pecinha, ela é sanada. Geralmente a dificuldade está ligada a questões externas, exatamente, né? Extrínsecas. Então, elas não são internas da criança, mas estão sofrendo o impacto de algo relacionado para fora, né, Ju? Isso, e é por isso que precisa dessa investigação, porque o transtorno específico da aprendizagem é algo neurobiológico, então são áreas do cérebro que realmente são disfuncionais. Por isso que a gente diz que um diagnóstico de transtorno de aprendizagem, ele é um diagnóstico de exclusão. Você vai eliminar tudo que possa estar. Então, inclusive essas questões ambientais. Então, primeiro a gente precisa fazer uma investigação. O que está de obstáculo? O que mudou? Ah, não mudou nada. A criança apresentou sempre essa dificuldade, desde de criança pequena, desde a pré-escola. Aí sim, precisa se intervir e aí sai um diagnóstico do transtorno de aprendizagem. Agora, vou te dizer que o que a gente vê muito nas escolas são crianças com dificuldade.
Por quê? Se nós pensarmos na teoria das múltiplas inteligências, cada um tem uma forma de aprender, certo? E a escola não consegue, vamos dizer assim, atender toda essa demanda. E aí que começam a apresentar as dificuldades. Porque e geralmente, Ju, o professor tem o seu padrão. Exato. Na grande maioria, aquele professor está acostumado a educar daquela forma e ele segue por muito tempo, né? Ele não consegue executar a sua ação de ensinar de formas diferentes. Isso eu vejo como um grande problema. E isso eu vejo assim, ó, que é muito do sistema, sabe? Sim. O sistema educacional Sim. em si, não é? A gente não pode culpar o professor, não Sim. pode culpar a escola em si. É algo que o nosso sistema do país traz essa forma de ensinagem, como se diz. E às vezes não é um transtorno, é um problema de ensinagem. Porque as crianças aprendem de forma diferente e às vezes se existe alguma peculiaridade, alguma coisa que a dificuldade mesmo, aí ela vai aparecer, né? Então a gente precisa diferenciar muito e as pessoas que trabalham com as crianças precisam estar cientes de que precisa ser feita uma investigação, porque às vezes tem criança que chega com um diagnóstico e daqui a pouco você vai ver uma forma diferente de aprender e ela sai lendo, escrevendo e interpretando. Com certeza. E segundo, eu até trouxe um dado aqui, que segundo a Associação Americana de Psiquiatria segundo a Associação Americana de tratar crianças, né, da parte da infância, entre 5 a 15% das crianças em idade escolar vão apresentar o transtorno específico de aprendizagem, fora aquelas que não são diagnosticadas. E você veja como são baixos os números, né? E como que está a educação agora. O impacto, Né? por exemplo, então, da pandemia... As outras crianças... porque no Brasil o percentil de dificuldade é muito maior. Exatamente. Não é transtorno. Exatamente. É dificuldade, algo que pode ser sanado em menor tempo. E essa questão, por exemplo, da pandemia, que tanto se fala, a pandemia gerou muita dificuldade de aprendizagem, porque muitas coisas ficaram para trás. Sim. Essa questão das múltiplas inteligências não puderam ser abordadas, porque todo o ensino foi EAD, e a criança, por exemplo, que aprende com uma necessidade sinestésica de estar ali, de pegar, de colocar em prática, né? Estar envolvida, ela teve uma dificuldade gigantesca. E a questão de aprendizagem sinestésica, o índice é altíssimo, né? É uma das aprendizagens mais efetivas. Então, calculem o déficit gerado e que muitas vezes isso não foi estimulado, né? Foi tentado e levando. Foi tentado buscar aquilo que ficou, mas é que o tempo... passou, né? Com certeza, com certeza. Muito bem, meninas. Nosso tempo daqui a pouco está acabando e eu preciso fazer uma pergunta extra. Vamos então lá. você, por favor, economize nesta resposta. Ok. Quais são os principais transtornos da aprendizagem? Bom, então como a gente tem que economizar no tempo, vamos generalizar, assim, né? Nós temos 3 principais eixos, tá? Os transtornos que têm um prejuízo na leitura, o prejuízo na escrita e o prejuízo matemático, né? Então, dentro desses 3 eixos, nós vamos entrar com diversos outros tipos de transtorno. E aí a gente pode citar dos 2 maiores diagnosticados, né, de maior índice, a dislexia, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, descalculia, desortografia, disgrafia, um transtorno relacionado à questão motora, ao processamento auditivo. Então, a infinidade de transtornos, elas são enormes, né? O importante é que a gente aqui, até deixando uma atenção, né? Geralmente se foca muito na questão do TDAH,
né, Ju? Sim. Sempre, assim, dislexia e TDAH. Mas dentro desses 2 eixos, a gente precisa abrir esse leque e fazer uma investigação muito completa para verificar se toda essa questão de desaprendizagem, ela não está relacionada ao transtorno motor, porque lembram lá no começo do programa que nós falamos que tudo começa no corpo? Se essa criança tem um transtorno motor, automaticamente ela vai acumular diagnósticos, ela vai acumular déficits, né? Porque eu preciso sanar esse transtorno motor para que não possibilite o desenvolvimento de outro transtorno específico de aprendizagem. Ok. Eu vou fazer uma pergunta que é fundamental aqui para nós fechar o programa, que é o seguinte. Nós temos um país que tem uma lei de inclusão teoricamente belíssima, tá? Nós temos uma guerra que se acirra no processo de inclusão na questão institucional escolar, pais, área de saúde. E eu acho que vocês precisam fazer uma colocação aqui fundamental, que é o seguinte. Nós falamos de transtornos de aprendizagem, nós falamos de alterações neurobiológicas. Todos podem aprender? Sim. Ótimo. Todos podem aprender. Eu já falei no começo, o cérebro, ele veio para aprender. É o órgão da aprendizagem. Claro que cada serzinho tem as suas particularidades. Então, uma criança que tem um transtorno, que realmente foi feita uma intervenção antes, foi realmente percebido que aquilo acompanha ele, porque é algo que nasce com a criança, aquelas áreas, vamos dizer que ele tenha o transtorno específico de aprendizagem com impacto na escrita, que a gente chama de dislexia. Se ele realmente apresenta, isso quer dizer que existem áreas do cérebro dele que estão disfuncionais. A área da percepção auditiva, percepção visual e outras em si. Mas o cérebro, a gente lida muito com a neuroplasticidade. Então, o cérebro é capaz de se moldar para que outras áreas assumam ou que aquelas próprias áreas, dependendo do estímulo, elas se conectem novamente. Então, independente, trazendo para a escola, para esse cenário da escola que você colocou, Clécio, toda criança pode aprender. Então, independente do transtorno, da dificuldade, todos nós temos que ter em mente que a criança que sai de casa, vai para a escola, ela tem o direito de voltar para casa com alguma aprendizagem efetivada nesse cérebro. Agora, aí sim entra o processo de inclusão, o processo de adaptação, é toda uma reorganização que o sistema precisa passar, escola, pais, professores, toda essa comunidade escolar precisa estar aberta para que isso aconteça e ter esse pensamento de inclusão, porque quando a gente fala em inclusão, não é só colocar para dentro da sala de aula. É você proporcionar para aquela criança o mínimo. O mínimo. Uma equidade, né? Exatamente. Que é ter oportunidades de aprendizagem. Algum comentário? Não, eu concordo plenamente. A gente bate muito nessa tecla. Eu e a Ju somos lutadoras sobre isso, né? A criança precisa sim, gente, em qualquer espaço, em qualquer ambiente, seja dentro de casa, seja na terapia, seja na escola, ter a oportunidade de aprender. Se nós, eu sempre acredito assim, se aquela criança não está aprendendo, é porque nós não estamos conseguindo acessar a forma como ela se desenvolve. Isso. Então ali precisamos desenvolver 1000 técnicas, 1000 maneiras, se necessário for, até que essa aprendizagem realmente aconteça de forma efetiva. Karen, nós falando assim, né, eu penso assim, eu fui muitos anos professora e sei que não é fácil. Não é fácil você ter uma sala cheia, você ter aqueles alunos que têm a dificuldade, outros que têm o transtorno,
Mas nessa realidade que nós estamos, tudo que a gente fizer de adaptação vai ser bom para todos os alunos. Até porque se você não fizer nada, você não vai saber se aquilo ali poderia ter dado certo, né? Então é uma tentativa e erro. É um processo de tentativa e erro sempre. Uma hora vai dar certo. Com certeza. Muito bem, gente, estamos terminando nosso programa. Agradecemos a participação de todos vocês, agradeço a Juliana, a Karen, e nos acompanhem que na próxima semana vamos estar aí com mais um tema, tá bom? Um grande abraço. Na Expedição Pantanal 2023, representando os ribeirinhos, Dona Nilza, uma amiga que eu conheço desde 2009. Né, Nilza? Cheguei numa manhã de domingo, me ofereceu um chimarrão. Tomando chimarrão. E a gente está aqui, e ela representando todos os ribeirinhos nessa ação do Supermercado Araucária, que nos proporcionou trazer essa cesta básica. Nilza, qual a importância de uma cesta básica assim para você, representando todos os ribeirinhos? Olha, para nós, uma cesta básica que a gente ganha é uma grande coisa aqui no Ribeirinho. Porque para nós o transporte é caro, a cidade é longe e tudo que vem, sempre veio, é de primeira qualidade. É sinal que tem uma consideração com nós, Ribeirinho. Vocês não doam só alimento, vocês doam seus corações. E venho agradecer ao Edilson e a Juliana por esse presente de alimentar as crianças e doar amor para nós, vó e mãe. Muito obrigado. E Deus e as crianças abençoem vocês. Supermercado Araucária, um grande parceiro nosso, lá de Bom Jardim da Serra, bem longe daqui, né? Bem longe. Então, Edilson e Juliana, muito obrigado. A gente conta com vocês para mais ações, tá? Tudo de bom. Deus abençoe e multiplique para vocês.